Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Petit, a situação não é das melhores porque se soma mais um ano em que a gente não tem um meio-campo, né? A gente está vendo que o Gerson hoje vai jogar, coisa e tal. Mas, assim, Gerson não foi barato, mas a gente precisa de alguém para jogar nesse setor também, né? A gente não pode ficar só dependendo do Gerson, até em função da ausência do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Como é que você vê essa janela? Como é que você vê todo esse processo? O Flamengo teve um mês, falou, insistiu, e o tiro, pelo jeito, tá indo na água de novo, né, Petit? Fica difícil, né, Nazário? Sinceramente, Nazário, eu entendo o seguinte, né? O Flamengo, ele precisa muito de um jogador que atue na faixa do Everton Ribeiro e da Arrascaeta. Isso aí é fato, há 4 anos que a gente fala isso, o Flamengo, na minha opinião, não trouxe um jogador para jogar nessa função. Quando o Flamengo utilizava jogadores ali, eram sempre jogadores adaptados, não eram jogadores dessa função. O Flamengo usou muito o Vitinho, que às vezes jogava caindo pelos lados, às vezes caía pelo meio também, né? O Flamengo hoje acaba usando o próprio Gerson ali, mas não são jogadores que são nato, que faz essa função realmente assim, meias atacantes nato. O Flamengo tentou 2 contratações, na minha opinião, para acabar com o futebol sul-americano. Se o Flamengo conseguisse fazer o que tentou, de trazer o Claudinho e o De La Cruz juntos, sinceramente, eu falei aqui no nosso resenha, a probabilidade de os times vencerem o Flamengo ficaria mínima. Por quê? Isso aí abriu um leque para o técnico do Flamengo muito grande, porque ia ter jogo que você poderia jogar com Claudinho e Arrascaeta. Tinha jogo que você ia poder montar um time com De La Cruz e Everton Ribeiro. E aí, olha, você tinha 4 opções para poder intercalar. E o time do Flamengo, na minha opinião, ia ficar fortíssimo. Agora, a nação rubro-negra, ela tem que entender que o Flamengo, ele já tem um grande elenco. Para trazer jogador que vai chegar aqui e não vai disputar a posição, é melhor esperar para fazer essas contratações, do Nazário. Não adianta o elenco que o Flamengo tem, você ficar naquela, tem que contratar na janela, e contratar um jogador que vai vir aqui e não vai fazer a diferença. Flamengo, na minha opinião, se contrata o De La Cruz, sim, o De La Cruz iria com certeza mexer com a cabeça do Sampaoli. Imagina o treino pegando fogo pela titularidade. Imagina que o Claudinho também jogando aqui. Então o Flamengo ia ganhar muitas outras possibilidades. Agora o Flamengo precisa de um jogador para essa posição. O Flamengo precisa, na minha opinião, também de um lateral direito que seja unanimidade. A gente tem o Wesley hoje jogando muito bem, mas a gente sabe que a gente precisa para mais um jogador nessa posição. Isso é fato. Agora, não adianta o Flamengo buscar jogadores, na minha opinião, que seja meia boca, que seja meia bomba. Para trazer esse tipo de jogador, fica com esse elenco que tá ali, vai improvisando ali com o Gerson, vai mexendo ali, para você não gastar um dinheiro, uma grana desnecessária, Nazário. Só complementando aqui, Nazário, rapidinho, o Petit, ele pontuou a lateral direita e essa posição de substituto do Arrascaeta. A gente perguntou na coletiva de apresentação do Rossi, a gente perguntou pro Marcos Braz e pro Bruno Spindel, que são os dois dirigentes aí, os principais responsáveis pelo movimento do Flamengo no mercado, sobre justamente essa falta de procura do Flamengo por um jogador que ocupe essa faixa de campo do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. A resposta que a gente teve da dupla foi de que o Flamengo, ele não prioriza a contratação de um jogador de meio de campo, isso é informação, não é opinião.
de que o Flamengo não prioriza a contratação de um jogador ali na faixa do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, vamos chamar assim desse jogador de substituto do Arrascaeta. O Flamengo ele não procura, não é prioridade no caso, e o Flamengo tem dificuldade de negociar com bons jogadores nessa faixa de campo, porque o cara ele olha pro Flamengo e fala, pô, eu vou disputar a posição com a Arrascaeta? Então já tem um pé atrás. Isso de acordo com o próprio Marcos Braz. Resposta do próprio Marcos Braz, que o Flamengo tem dificuldade por conta da titularidade absoluta, da idolatria que o Arrascaeta tem no Flamengo. Isso acaba atrapalhando na negociação, entre aspas, na negociação com outros meio-campistas que querem, que têm o desejo de serem titulares do Flamengo. E outro ponto também é na lateral direita. Hoje o Sampaoli não vê a lateral direita como foco principal do Flamengo no mercado. O Sampaoli ele confia no Wesley. O Sampaoli ele é até inclusive todo treinador ele gosta de ter aquele jogador que fala, poxa, esse jogador eu recuperei, esse jogador eu coloquei no auge, esse jogador eu puxei pela mão e agora é peça fundamental do time. Esse jogador do Sampaoli é o Wesley. Tanto que, aí de acordo com a apuração da nossa reportagem aqui do Coluna do Fla, o Sampaoli ele faz um trabalho específico com o Wesley durante a semana inteira, no dia a dia, em termos de passar confiança, em termos de relevar algum erro em relação à idade do jogador, porque às vezes a gente vê o Wesley um pouco estabanado na jogada, o Wesley um pouco afobado, e isso é por conta da idade, ele tem só 19 anos, ele pulou etapas para poder ser titular do Flamengo. Então, o entendimento hoje do departamento de futebol do Flamengo é de que, com a aval do Sampaoli, é de que a lateral direita não é uma posição para o Flamengo se preocupar nessa janela de mercado, nessa janela de transferências, Nazário. Mas, Léo, você está falando aí que o Marcos Braz, ele fala de um certo receio dos jogadores em vir para o Flamengo por conta da idolatria que existe em cima do Arrascaeta. Mas, assim, essa é uma informação meio que conflitante, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo que, né, a gente não está vendo, eles estão falando que existe uma dificuldade de encontrar um meio-campo, e aí o contrato do Everton Ribeiro ainda não foi renovado, né, cara? É uma contradição muito grande, né? Porque quando vocês, né, pelo menos, quando você procura um jogador para o meio-campo e não acha, como você explica essa displicência? Para mim é displicência, né? Porque você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O contrato do Everton Ribeiro vai acabar agora no final do ano e os caras não renovaram, nem se mexeram. Então, assim, é esquisito, né? Como é que se explica essa matemática aí? Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!